Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da TV Rally. Depois de percorrermos mais de 20 mil quilômetros, realizados aí 9 equipes, chegou a hora de a gente atualizar os dados do Rally com base que tudo nossas equipes aí já viram no campo e tem muita informação aí para compartilhar com vocês. E para bater esse bate-papo aqui com a gente, presença aqui do coordenador técnico do Rally, Valmir Assarice. E aí, Valmir, tudo bem? Boa tarde, André. Tudo bom? E aí, muitas mudanças nos números, Valmir? André, se a gente for pensar a nível Brasil, as mudanças não são tão grandes, mas regionalmente temos bastante mudanças. Muito bem, vamos falar disso daí. E com a gente também hoje, estreando aqui no nosso estúdio, a Ana, né, Ana? Até que enfim você voltou pro escritório aqui e a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho na TV Rally. Tudo bem? Tudo bem, André, boa tarde. Então, voltei pro escritório depois de 2 semanas aí viajando. Deu tudo certo, graças a Deus, foram muitos quilômetros percorridos, muitas amostragens, teve chuva, teve sol. Foram 2 equipes, assim, bem trabalhadas, foi muito bom. E trazendo os resultados aí agora pra gente discutir aqui em escritório. Muito bem, já dá pra saber o que é melhor, tá no campo ou tá aqui no escritório? Já dá pra saber, eu tenho a minha preferência. Bom, vamos ver se a gente descobre, né, Valmir? Ela deixou no ar aí, daqui a pouco você deixar mais tempo ela viajando, Valmir. Acho que é um pedido. Pode deixar, a gente vai pensar com carinho na... Muito bem, então vamos lá, com o patrocínio então da OCP Brasil, Soitec, FMC, Prometheum e Santander, TV Rally está no ar. E antes de apresentar aqui as estimativas do Rally da Safra, vamos falar aqui um pouquinho de show rural. A nossa equipe esteve lá em Cascavel essa semana, participou da feira, esteve nos estandes dos patrocinadores, aproveitou o momento, né, para conversar com produtores, interagir com a comunidade do agro. E essa que é uma ação nova do Rally, né? A gente de uma certa forma sempre passava nas feiras agrícolas, mas não como uma ação oficial do Rally. E agora não, agora a gente está nas principais feiras agrícolas do Brasil, para levar conteúdo, para levar informação lá do Rally da Safra e o que a gente está vendo. E você esteve lá, né, Ana? Como é que foi essa experiência de participar na Copavel? E como é também que você percebeu o ânimo dos produtores, né? Mais uma safra aí, um ano que de uma certa forma traz dificuldades em algumas regiões. A própria região de Cascavel teve alguns problemas. E o produtor estava animado? Que baita experiência, André. O produtor estava bem animado, até conversando com o pessoal lá da Copavel, foi uma das maiores, né, que já teve dos últimos tempos. Foi um evento muito grande, tinham muitas pessoas. E essa experiência de estar lá com os nossos patrocinadores no stand, palestrando, conversando ali cara a cara com o produtor, com o pessoal do meio, né, com o pessoal do agro, foi uma experiência assim que eu não vou esquecer, porque além da palestra, no pós-palestra eles vinham conversar com a gente, muitos conheciam o Rally, tinham interesse de saber como é que estão as nossas produtividades, como é que estavam já as regiões que a gente passou, né? Apesar de a gente estar ali, e tinha gente de todos os estados, então a gente conversou assim de tudo um pouco. Foi uma experiência assim, ó, fantástica. É muito bom essa proximidade do Rally com o produtor, né? Ainda mais num evento tão grande como esse que é o Show Rural. E um evento que surpreendeu, né? Até as estimativas lá em relação ao quanto que sairia de negócio, ultrapassaram todas as estimativas, então mostrando que o produtor está buscando fazer negócio, sim, buscando fazer novos investimentos. E essa participação do Rally é sensacional, né? Porque a gente aproveita o momento que o produtor está reunido, aproveita os estandes dos nossos patrocinadores e leva conteúdo, né? Não só de safra, mas conteúdo também de mercado, né? O Gustavo esteve presente também lá, fez a palestra de mercado. Eu sei que você estreou também na palestra. É verdade, foi o batizado lá no Show Rural. Pois é, e não foi um só, né? Foi 1, 2, 3, que já foi umas 3 palestras em sequência. É verdade. Então eu aproveito para falar que eu estou muito feliz aí com o desempenho da galera. O pessoal pegou firme e fez bonito. Foi muito legal. E também, assim, muitos estudantes, né? Que a feira leva muitos estudantes também. Então, eles queriam entender como é o Rally, até para participar, como é que faz. E sem contar que depois eles vão ser os nossos contatos de campo também, né? Que esse pessoal vai estar tudo em campo aí, seguindo o Rally. Isso aí, eu costumo falar que no agro, networking é uma coisa fundamental. Não só no agro, mas no agro especial, que a gente precisa saber o que acontece em cada uma das regiões, entender um pouco de como andam os negócios, né?
ter um bom network é fundamental. Então, uma boa oportunidade. E a gente segue nessa pegada, né? A gente deve participar de outras feiras também. A próxima é a feira da Expo Direto, lá em Não Me Toque, realizada pela Cotrijal, que nós estaremos lá no dia 8 de março. Isso aí, Valmir? É isso mesmo, André. 8 de março. Mais uma oportunidade, então, de a gente levar conteúdo, conversar com gente e entender um pouco da safra. Eu acho que o clima lá vai estar um pouquinho diferente, né? Porque a gente está falando de uma região que foi bastante afetada pela safra. Mas vamos lá, vamos atualizar então aqui um pouquinho dos números do Rally da Safra, mostrando aqui o trabalho que nossa equipe já fez. Então foram 21 mil quilômetros já percorridos, a gente está no campo desde o dia 11, 12 de janeiro, é isso, né? Nesse período a gente já fez aqui mais de 610 amostras em lavouras de soja, então tem muito dado consolidado de peso de grão, de população de plantas, e isso nos dá muita segurança para fazer estimativas de safra. Já percorremos mais de 105 cidades, 9 equipes realizadas do Rally, e também quando a gente olha aqui nas redes sociais, o Rally da Safra tá bombando aqui, ó, mais de 112 mil seguidores, 4,9 bilhões de exibições dos nossos conteúdos em vídeo, né? Então mostra que todo esse material que a gente está produzindo tá indo longe, o pessoal está consumindo. E já realizamos 2 eventos, tanto o evento aqui de largada do Rally, como essa participação na Show Rural, né? No qual a gente realizou lá as palestras nos estandes dos nossos patrocinadores. Mas tem muita coisa pela frente ainda, né, Valmir? Tem muita coisa, André. Muita coisa. A gente está na primeira metade da safra, né? A gente já percorreu alguns estados. O Mato Grosso é o principal estado, a gente já percorreu várias vezes. Eu diria para você que esses números de cidades seriam até maiores, mas a gente está repetindo as cidades. A gente já passou 2 vezes no Médio Norte, 2 vezes no oeste do estado, e agora a gente vai partir para os outros estados que é um plantio um pouco mais tardio. Aqui acho que no mapa aqui, ó, tá pintado em verde, que são os estados que a gente já percorreu, né? E de uma certa forma ele acompanha o calendário de colheita de cada uma das regiões. Mas ainda temos que ir para Minas, temos que ir para São Paulo, temos que fazer todo o norte e nordeste do Brasil e percorrer ainda o Rio Grande do Sul. Então, continue acompanhando que tem muita coisa pela frente. E aí, vamos falar então um pouquinho de safra, vamos atualizar aqui os números do Rally da Safra. A gente trouxe para vocês em janeiro, no dia 11 de janeiro, os dados pré-Rally, né? Que são dados que a gente monta já baseado em todo o levantamento aqui que a equipe do Valmir tem feito ao longo do ano, né? Então, não é só no Rally que a gente está levantando dados, é ao longo do ano inteiro. Então, a gente tinha uma boa noção já da safra, do que estava acontecendo. E a gente aproveita então agora, né, depois de 20 mil quilômetros rodados, com bastante amostra realizada a campo, com dado de campo mesmo, para atualizar esses números. E eu acho que vai ser bem interessante, porque a gente vai ver que mudou muita coisa, mas não mudou nada. Eu acho que esse é o discurso, né? Porque quando a gente olhar para o Brasil aqui, eu já aproveito para mostrar a primeira tela para vocês, a gente vai ver que as mudanças não são muito grandes. E daí é importante a gente retomar aqui um discurso que a gente fez no início do Rally, que é um comparativo em relação à safra passada. Essa curva que vocês estão vendo aqui em verde é a curva de estimativas de produtividade que nós do Rally vínhamos trazendo em relação à safra passada. Então vocês vê lá aqui em verde, né? Quando a gente estava lá em dezembro, antes de começar o Rally, a gente falava de 59,8 sacos por hectare de média. E quando chegou aqui em janeiro, a gente já tinha realizado uma queda de produtividade gigantesca, né? Passando aí de 59,8 para 55 sacos por hectare quando a gente falava de Brasil. Ou seja, 10 milhões de toneladas a menos só nessa primeira revisão. E depois disso continuou, né? Continuamos reduzindo a produtividade da safra brasileira, tanto que a gente fechou aqui a safra brasileira 21-22 em 51,8 sacos por hectare. E daí sim a gente chega na safra atual, safra 22-23, que está aqui ilustrada em azul. E essa é uma safra que lá em janeiro a gente falava, ó, ela começa muito diferente da safra anterior, porque a gente tem uma boa visão dessa safra, uma safra que vai produzir bem, uma safra que vai bater um novo recorde de produção no Brasil, sem dúvida alguma. Por quê? Porque as condições, apesar de a gente já estar vendo alguns problemas em algumas regiões, era uma safra que ainda é muito mais regular. Os efeitos do Laninha, que ano passado se espalharam por Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esse ano estão muito mais concentrados no Rio Grande do Sul.
E de outra forma, as outras regiões acabam recebendo muita chuva e produzindo e apresentando um potencial produtivo muito bom. Então a gente segue talvez naquela mesma linha que a gente havia falado lá no começo de janeiro, que a gente está visualizando sim uma safra boa, uma safra que caminha para um novo recorde de produção. Tanto que a nossa estimativa de produtividade para essa safra é de 58,8 sacos por hectare. Ou seja, tem uma leve revisão em relação ao que a gente divulgou em janeiro, né, de 59,2, 0,4 sacas por hectare. É uma diferença muito pequena para o Brasil. Então, quando eu falo aqui em termos do Brasil, não mudou muita coisa, porque a estimativa de produtividade permanece muito parecida. Agora, quando a gente começa a falar de resultados de estados, aí sim tem diferenças grandes. Essa produtividade aqui, né, Valmir, a gente pode falar que é de fato a caricatura do cara estar com a cabeça no fogão e os pés na geladeira, né? Exatamente, André. Quando a gente sempre brinca, a média é importante para muita coisa. Você consegue fazer mensuração, mas para muita coisa ela mascara. Então, quando a gente olha o Brasil, em média, o Brasil está produzindo bem. Mas quando a gente vai olhar as situações de cada região, a gente vai perceber que não é bem assim. Vamos dar uma olhada isso aqui na próxima tela, então. E daí a gente traz, lá naquela primeira barra, a nossa estimativa de produção para a safra brasileira lá em janeiro, né? Para essa safra 22-23. E agora aqui a nossa nova estimativa. Então você vê que temos 400 mil toneladas de diferença entre uma estimativa e a outra. Mas olha só os resultados dos estados. Começando pelo Rio Grande do Sul, no qual a gente reduziu a produção do estado em 5,2 milhões de toneladas. Então já tem uma quebra bastante consolidada. Eu lembro que a gente mostrava o mapinha do Brasil lá no início da safra, e Rio Grande do Sul a gente pintava em laranja. E agora acho que de fato, né, Valmir, já podemos colocar o Rio Grande do Sul em vermelho, porque existe uma quebra consolidada muito grande para o estado. Sem dúvida, André, é uma perda já irrecuperável para o estado. Em contramão, né, Valmir, a gente tem outros estados que têm tido um desempenho fantástico. A gente vai trabalhar um pouquinho melhor esses números depois, mas em termos gerais, Mato Grosso, a gente já está falando do incremento de produção de 2,8 milhões de toneladas em relação ao número que a gente havia divulgado no início, né? Lembrando que Mato Grosso produz algo em torno de 44 milhões de toneladas hoje. Temos um incremento também de produção em Minas Gerais de 600 mil toneladas, isso do levantamento que foi feito pela equipe do Valmir, lembrando que a gente ainda vai passar pelo estado de Minas. Mato Grosso do Sul, que ano passado era o divisor de águas, né? Teve uma perda de produtividade muito grande no sul, também estamos incrementando produção, mais 600 mil hectares, mil toneladas. Bahia, vamos falar um pouco disso depois também, mais 600 mil toneladas, além dos outros estados. Então, de uma certa forma, não existe uma grande mudança quando a gente fala de produção brasileira de soja, mas dentro dos estados existe sim grandes mudanças. Valmir, e eu queria concentrar um pouco a nossa discussão aqui em torno do Rio Grande do Sul, né, que é o estado que de fato tem perdas já bastante consolidadas, e eu queria que você explicasse um pouco o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Perfeito, André. O Rio Grande do Sul, ele é o estado, seria a exceção do Brasil. O Brasil como um todo vem apresentando uma ótima safra, com exceção do Rio Grande do Sul, que mais uma vez tem sofrido bastante com a falta de chuvas. Até janeiro a gente estimava uma safra muito boa ainda para o estado. As expectativas eram boas, porque tinha uma previsão de chuva, uma chuva a cada 10 dias, uma chuva mais escassa, em menores volumes, mas ela existia. E o plantio estava mais tardio, quando a gente comparava com relação ao ano passado. No entanto, com a evolução das semanas, a gente percebeu que não veio a chuva e agora as perdas, a soja já começa a perder e não recupera mais. Não tem como recuperar esse potencial perdido, principalmente na região das Missões, que a gente pode observar naquele mapa ali, no mapa 4, aquele círculo maior em cima ali, que pega a região das Missões e parte do Planalto. É a região mais afetada. Se a gente olhar ali no gráfico 3, é a região que já estava em vermelho, já não tinha chovido desde janeiro, mais 3 semanas sem chuva. Então, é uma região que não tem o que fazer. Muitos produtores vão até abandonar algumas áreas. Quando a gente compara com o ano passado, a gente tem algumas diferenças importantes.
Nessa mesma época, que a gente está olhando nesse mapa 2, a chuva já estava retornando. E esse ano, o que pode salvar ainda parte das lavouras do Rio Grande do Sul é o retorno das chuvas na próxima semana. Essa chuva não pode falhar. Digamos assim que vai ser a virada de chave do estado. Se essa chuva não for uniforme, não for em bom volume, nós poderemos ter uma situação bem complicada. Bom, você já adiantou até as perguntas que eu ia fazer aqui, Valmir, que primeiro é o comparativo em relação à safra passada, né? Lembrando que safra passada, o resultado do estado, acho que a gente fechou com 27 sacas por hectare, né? A média do estado. E a gente começou aqui em janeiro falando de uma produtividade para o Rio Grande do Sul de 51,5 sacos por hectare. Ou seja, a gente estava voltando já, um potencial, a gente já estava descontando um pouco de produção, né? Porque o milho já tinha perdido bastante, já estavam descontando um pouco de produção, mas 51,5 ainda era um resultado muito bom para o estado. E a gente vai ver em seguida que a gente está caminhando já para produtividades abaixo de 40 sacos agora, né? Com essa nova atualização em relação ao clima, que acabou acontecendo aquilo que a gente chamou a atenção e torcia o contrário ali em janeiro, né? Que as chuvas precisavam regularizar. E desde então, como você mostrou aqui, chuva não regularizou. Será que a gente pode caminhar ainda, Valmir, para um resultado pior do que foi na safra passada? André, somente se a chuva não ocorrer na próxima semana. Ocorrendo essa chuva, ameniza e bastante o cenário do Rio Grande do Sul. Mas, mais uma vez, né, a gente alertou isso em janeiro, que a gente poderia ter uma queda caso as chuvas fossem muito irregulares, confirmou essa triste realidade. E mais uma vez, vamos ficar de olho nessa previsão. Chama atenção, a situação do Rio Grande do Sul não é pior, só não é pior do que essa situação atual, porque o plantio foi mais dividido. O pessoal usou algumas estratégias, dividiu, usou um pouco de soja menos precoce, também avançou a área de trigo, que empurrou o plantio da soja. Eu ia comentar, né? Muito trigo esse ano, 1,5 milhão de hectares. Muito trigo. E acabou tendo que alongando um pouco mais aqui o período para colheita. Além do alongamento, essa palhada do trigo também tem ajudado esse período de estiagem. A soja consegue sobreviver, passar esse período um pouco melhor. Mas quando ela chega nesses pontos de estresse, de ponto de murcha permanente, não tem o que fazer, a soja acaba morrendo. E é essa situação que nós precisamos monitorar. Com o retorno das chuvas vai ficar tudo mais claro. O abortamento de vagens que ia ocorrer já ocorreu, o abortamento de flores também, e aí a gente vai conseguir fazer essa mensuração. Muito bem, e nós estaremos lá para fazer essas medições a campo, né? Porque tem todas as equipes que vão rodar o sul do Brasil. Bom, vamos dar uma olhada então nos números Brasil e as revisões de produtividades que a gente realizou. E eu queria começar aqui trazendo talvez o destaque mais positivo até então do Brasil, né? E também o estado que talvez a gente tenha mais propriedade para falar, porque a gente já esteve lá várias vezes fazendo avaliações, que é o estado do Mato Grosso. Eu falo isso porque a gente passa no comecinho da safra para fazer a avaliação das lavouras de ciclo precoce, tanto no médio norte quanto do oeste do estado. Depois a gente faz a região sudeste do estado. Depois a gente volta fazendo a avaliação de ciclo médio tardio, tanto do médio norte quanto do oeste mais uma vez. E finalizamos com as avaliações do leste do estado, que inclusive foi essa última equipe aqui que foi coordenada pelo Vinícius, que gravou um vídeo para gente com alguns relatos sobre a região leste. Vamos dar uma olhada? A equipe 8 encerra sua semana de participações pelo Rally da Safra aqui no leste do Mato Grosso, nessa lavoura em R6, aqui no município de Nova Chavantina. E o que chama atenção é o ótimo potencial produtivo dessas médias e tardias. Essa aqui, por exemplo, 84 sacas. Desde Gaúcha do Norte, Querência, Canarana, Confresa e aqui em Água Boa, a gente observou que as lavouras precoces obtêm um ótimo potencial produtivo. Chama atenção a questão da sanidade. Algumas lavouras manchadas estão com algum problema de sanidade, com traquinose, mancha-alvo, algum problema com praga também, que é o caso da vaquinha, que já foi relatado em outros vídeos. Mas a produtividade tem sido muito satisfatória. Essa lavoura, por exemplo, 77 sacas. A nossa equipe avaliou ao longo dessa semana também a condição das lavouras em áreas de abertura, que antes eram pastagens, e chama atenção a produtividade. E isso tem um pezinho lá embaixo, lá no solo, quando a gente avalia a condição de enraizamento. Isso aconteceu porque há uma preocupação do produtor em construir o perfil do solo. Construindo o perfil do solo, há um bom enraizamento,
com um bom arrezamento, a nutrição da planta fica favorável. E com isso, a gente vê direitinho a produtividade crescer. Essa área aqui, por exemplo, a gente tem uma média de 65 sacas por hectare. Mas a gente também encontrou áreas de 50 sacas na região de Porto Alegre do Norte, de Confresa, em áreas de abertura. Isso chama muita atenção porque aumenta o potencial produtivo da região leste do Mato Grosso. O que a gente observou no leste foi o alongamento do ciclo da soja precoce. Nessa área, numa condição ideal, essa soja já teria sido colhida e o milho safrinha semeado. No entanto, essa soja deverá ser colhida só ao longo dessa semana, o que vai postergar o plantio do milho safrinha. Para as áreas médias e tardias, a gente notou uma maior pressão de pragas, como percevejo e vaquinha, o que liga um alerta para os produtores que desejam entrar com milho safrinha nessas áreas. No entanto, as produtividades seguem positivas. E um fator muito interessante essa semana foi o clima, que ajudou muito essas lavouras que já estavam prontas para serem colhidas. Então, a colheita ganhou ritmo e também a semeadura desse milho safrinha que a Milena acabou de falar também ganhou bastante velocidade. É o que a gente observa nesse talhão aqui ao nosso lado. A nossa equipe se despede do Mato Grosso, sentido a Goiás. Até semana que vem! Tá aí então, mais uma equipe do Rally, a gente fechando as avaliações do Mato Grosso. E é interessante porque essa região leste do Mato Grosso foi uma das regiões que a gente estava preocupado, né? Porque, querendo ou não, o plantio foi mais tardio comparado com todas as outras regiões do Mato Grosso, que inclusive tinham tido um calendário dentro do normal, né? O leste estava atrasado e nos preocupava muito a condição. Tanto que essa revisão de produção, de produtividade que a gente fez agora, a gente estava esperando os números vindo do campo, né, Valmir, para trabalhar eles e para conseguir fazer a revisão. E acontece que nessa nossa revisão, a gente aumentou a produtividade do Mato Grosso para 63,5 sacos por hectare. Ou seja, já batemos aí o recorde de produtividade do estado, que era de 61,2, que aconteceu na safra passada. Porque todos os dados de todas as regiões que a gente percorreu, depois de ter fechado de fato o estado do Mato Grosso, vieram muito positivos. Ana, você esteve em várias equipes no Mato Grosso, né? Sim. Conseguiu vivenciar um pouco dessa condição de safra. E você também viajou outros anos do Rally. Qual é a razão principal que a gente pode colocar que leva o Mato Grosso a bater um recorde expressivo aí de produtividade? O que a gente percebe nessa safra, André, é o stand. O stand está chamando muita atenção, tem muitas plantas e o peso do grão. E daí, como também tem mais grãos por planta, com um bom peso, isso com certeza leva a gente para mais uma super safra, né? Mato Grosso, como você falou, batendo o recorde do ano passado. Por outro lado, a gente também sempre tem aquelas dúvidas em relação ao que está acontecendo no estado e como que vai acabar a colheita, né? Porque a gente estima aqui uma produtividade de 63,5, mas como eu falo, a produção só está garantida quando entra no armazém. E o pessoal colocou aqui o alongamento do ciclo, o pessoal falou aqui também dos dias mais nublados, né? Que de uma certa forma vinham atrapalhando, né, essa colheita, né, Valmir? Exato, André. O Mato Grosso ainda não chegou a 50% da colheita. Era esperado uma evolução muito maior para o período, porque o plantio iniciou muito precoce, muito similar ao ano passado, quando foi o recorde de plantio, mas o alongamento do ciclo até então não tem interferido na produtividade. Tem alguns destaques muito positivos para o estado, assim como a Ana comentou, né, esse tripé que a gente sempre observa, que é um stand, né, que é o ponto de partida para as lavouras. Um stand, se não for o melhor, é um dos melhores anos em todas as regiões. O peso, né, Ana? O peso muito forte, um peso quase recorde em todas as regiões. E aí, com mais grãos por planta, sem dúvida nenhuma, é o melhor ano do Mato Grosso. Agora só falta finalizar a safra limpo e seco no armazém para confirmar esses números. Muito bem. Outro estado que eu queria dar destaque aqui diz respeito ao Mato Grosso do Sul, que também a gente teve uma equipe que encerrou os seus trabalhos lá. E de fato o Mato Grosso do Sul, que ano passado a gente chama que era o divisor de águas, né? O sul do Mato Grosso do Sul não choveu e o norte havia chovido e teve uma safra muito boa. Esse ano acabou mostrando aí um potencial muito interessante. E tem um relato do nosso pessoal lá que viajou o Mato Grosso do Sul. A equipe 9 desembarcou no MS e se deslocou para Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Naviraí. E terminamos a semana aqui em Cascavel, no show rural da Copavel.
Das lavouras avaliadas ao longo dessa semana aqui no Mato Grosso do Sul, podemos perceber praticamente dois cenários. Por conta das chuvas manchadas, tiveram regiões que receberam chuvas e regiões que não receberam. Isso fez com que as áreas que recebessem chuvas tiveram melhor produtividade, ao contrário das áreas que não receberam chuva, que teve a estiagem para afetar. Isso também está ligado ao tipo do solo, pois podemos perceber que os solos médios a argilosos, que conseguem reter mais água, tiveram uma produtividade melhor. Em contrapartida, os solos arenosos tiveram as produtividades inferiores. Em relação à praga e daninha mais comum encontrada nas lavouras, podemos destacar o percevejo marrom e também a buva. E em algumas folhas também de soja, percebemos a presença de danos de lagarta. E encerramos a nossa semana aqui no Show Rural da Copavel, onde visitamos os estandes dos nossos patrocinadores, a FMC, Soitec, Santander e também a Promitium, onde apresentamos os dados coletados a campo e também apresentamos as perspectivas de mercado. Trabalho muito importante, onde aproxima cada vez mais o produtor com os nossos parceiros e também com o Rally da Safra. Muito bem, mais uma equipe finalizada. Equipe que fez tanto o MS, também chegou aí o oeste do Paraná, mas Paraná a gente ainda volta para fazer outras avaliações. Resultado do Mato Grosso do Sul na safra passada foi de 44,9 sacos e agora a gente está falando de 62 sacos por hectare. E você comentou uma condição que é muito peculiar do Mato Grosso do Sul, principalmente quando a gente fala do sul do Mato Grosso do Sul, né, Ana? Que é essa condição de solos mais mistos, né? Isso é bem uma realidade, né? O Mato Grosso do Sul tem regiões de solos mais arenosos e que daí quando você tem qualquer veranico acaba afetando bastante a produtividade. Vocês conseguiam visualizar isso bem a campo? Com certeza, conforme ali eu estava até relatando no vídeo, André, era bem perceptível, porque como os arenosos eles retêm menos água, né? Eles eram os que tinham as produtividades mais baixas. As plantas eram de porte menor, não chegava a fechar a entrelinha, tinha menos vagem, menos grãos e, consequentemente, de menor peso, né, e menor produtividade. Aí os médios e argilosos, eles eram os que puxavam a produtividade da parte sul do Mato Grosso do Sul para cima. Mas até olhando ali como a gente está vendo o estado como um todo, é o norte do Mato Grosso do Sul que faz, né, essa boa produtividade do estado. Eu lembro no passado, Volmir, que a gente perguntava qual é o melhor lugar para estar do Brasil, né? A gente falava norte do Mato Grosso do Sul. Ano passado teve uma safra excelente, esse ano mais uma safra muito boa. É uma região privilegiada, né? Sem dúvida, André. É uma região, se não é o melhor lugar para se estar na safra, é o segundo melhor lugar desse ano, né? Será que a Bahia é o primeiro lugar, Volmir? Já trazendo aqui um pouco das nossas estimativas, eu acho que já deve ter percebido aqui, ó, que destoa aqui nas nossas produtividades o estado da Bahia. 69 sacos por hectare. A gente nem esteve lá na Bahia ainda, mas a gente está colocando já uma condição muito boa. Fala pra gente, Valmir, não é melhor estar na Bahia, não? Nesse ano sim, mas o norte do MS está muito próximo desse dado da Bahia. O norte do MS está muito bom, mas a Bahia, como a gente vem conversando com o pessoal da região, diz que é o melhor safra dos últimos 10, 15 anos, sem precedentes. E é isso que a gente espera encontrar quando a gente for coletar os dados do Rally. E Valmir, sabe que essa condição bastante favorável que a gente vê na Bahia, a gente também pode estender ela para o Maranhão, Piauí, Tocantins, pelos levantamentos que vocês fizeram até agora? Sem dúvida. A condição favorável, sim, mas em menores patamares. Mas como são regiões que ainda estão em consolidação, são áreas mais novas, são áreas mais mistas que a Bahia, também a gente vai ver ótimas produtividades. Se não for a melhor, é muito próximo do recorde em cada estado do Nordeste. Muito bom, eu tô curioso para ver os dados de campo dessas regiões, né, quando o Rally estiver lá mesmo coletando dados, porque de fato os relatos que a gente recebeu são muito bons. Eu acho que para fechar aqui, né, ainda tem o estado de Minas Gerais, que também a gente vai percorrer, entender tanto a condição do Triângulo, do noroeste do estado. Goiás, nós já estivemos no estado, mas ainda falta a região leste também para a gente fazer avaliações, até agora boas notícias que vêm e boas estimativas também que vêm do campo. E daí, para finalizar o Rally, né, em termos de mais expressivos, são os dados que vão vir tanto do Paraná, quanto Santa Catarina, quanto do Rio Grande do Sul. Paraná nós fizemos oeste, mas ainda falta toda a região central do estado, né, que por enquanto são boas estimativas também, e de fato a gente conseguir mensurar o tamanho do estrago que existe no Rio Grande do Sul. E isso a gente vai conseguir saber só lá em março, né, Valmir?
Exato, André. A gente está prevendo aí 2 equipes para verificar essa existência essas perdas no Rio Grande do Sul. Nós já fizemos uma primeira rodada na semana passada. O Marcelo já rodou algumas lavouras no Rio Grande do Sul, e aí a gente já percebeu que as perdas são irrecuperáveis. Não tem como recuperar o potencial que a gente já se falava. E agora em março a gente vai passar em 2 momentos também para verificar essa perda. Eu diria que para você a gente vai consolidar esse número abaixo dos 40 sacos, basicamente para o Rio Grande do Sul, e a gente pode ter algumas surpresas positivas. No caso do Paraná, essas lavouras tardias, como Santa Catarina, também vem apresentando um bom potencial. Então, essa parte final do rally vai ter ainda, a gente vai conseguir obter muitos dados importantes para a gente consolidar o recorde em algumas regiões e essa quebra de safra do Rio Grande do Sul. Muito bem, continuamos então com o rally avaliando essas lavouras. Bom, por hora então, numa área de plantada de 43,4 milhões de hectares, né, o que representa aí 4,4% acima da safra passada, nós estamos estimando uma produtividade média de 58,8, que é aquele caso que a gente falou, né? Cabeça no forno e pé na geladeira, porque como a gente viu, o Bahia aqui 69 sacos de média, né, contra 38 do Rio Grande do Sul, então os 2 extremos que a gente tem hoje. E em termos de produção, 153 milhões de toneladas, 18% acima da safra passada, que foi uma safra cheia de problemas, né, e acaba se consolidando um novo recorde de produção. Valmir, já estamos com quase um pé a mais no milho, né? Porque, de uma certa forma, para essas regiões mais do centro-oeste, que a gente já percorreu, a preocupação agora se volta para o milho. E a gente tem um desafio grande, né? Que é plantar uma safra aí de mais de 17 milhões de hectares, que é uma safra que cresceu bastante, pelo menos aí 3% em relação à safra passada, e que para plantar tudo isso daí, a gente precisa de calendário. E está ficando apertado, né? Exatamente, André. O calendário ele vem se apertando, né? A previsão era que fosse um calendário melhor do que a gente já vinha encontrando, mas o alongamento do ciclo em basicamente todos os estados, principalmente no Paraná, a gente se fala em quase 15 dias de alongamento. Então, esse calendário no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Goiás, no Mato Grosso, no Tocantins, no Maranhão, no Piauí, de norte a sul do Brasil, ele vem se apertando. E ao final do mês a gente vê que essa janela ela encerra para esse calendário que a gente chama de milho ideal ou milho de baixo risco. Mas a gente está vendo que o produtor vai antecipar essa colheita. As próximas 2-3 semanas serão determinantes para a gente ver o investimento que vai a campo. E é bem provável que a gente vai estender esse plantio de milho aí ao longo do mês de março, né? Pelo menos até a primeira quinzena, acho que não vai ter como escapar não, né? Não vai tendo, né? A gente vai ver um milho entrando nesse calendário de maior risco. E aí a gente vai passar a verificar o clima. Caso ele tenha chuvas ou um adequado, né, o investimento a gente considera que vai vir. O produtor vai acabar plantando esse milho e aí a gente vai ver, vamos ficar de olho na chuva para ver esse potencial. Muito bem, seguimos acompanhando. Lembrando que essa semana temos a equipe 10 em campo, que está rodando aí o leste de Goiás, então a gente vai conseguir ter um fechamento também dos dados do estado de Goiás. E a gente vai trazer essas atualizações para vocês também. Bom, então acho que era isso. Encerramos então mais um episódio da TV Rally. Queria agradecer a presença de vocês. Valmir, muito obrigado aqui por trazer todo esse peso técnico das análises do Rally, que eu acho que engrandecem muito aqui o trabalho que a gente tem feito. E o Carnaval? Rally continua no Carnaval ou não? André, a gente sempre brinca, né? A soja não para, o agro não para. Mas uma boa notícia para os nossos analistas aqui é que a gente vai conseguir uma folga para todo mundo. Vai estar todo mundo livre aí para curtir o carnaval. Muito bem, só quero ver o pessoal lá de Goiás conseguir voltar a tempo, né? Porque vai estar no limite. E você, Ana, bom, primeiro, obrigado aí por ter estreado aqui na TV Rally. É sempre bom ter essa visão de quem está no campo, quem está rodando lá. E você volta ainda para o campo? Muitas equipes ainda para percorrer? Volto, semana que vem já vou fazer a outra parte ali de Goiás e Minas Gerais, e até fazendo um gancho com o que eu tinha falado anteriormente,
Eu gosto muito de estar aqui em escritório, mas eu já estou ansiosa para a semana que vem estar rodando com o Rally aí nesse Brasilzão que produz. Muito bem, a gente tá ansioso também para ver teus vídeos, Ana, porque os vídeos da Ana estão fazendo o maior sucesso aí. De fato, vai lá, traz informação, falando muito bem. Parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigada. Também, Ana. Muito bem, pessoal, assim a gente se despede então, mas semana que vem tem mais. Um grande abraço.